gostava de vos dizer que, no princípio da minha vida, que já vai longuinha, tive a oportunidade de frequentar uma religião e o que acontecia era que, ouvindo algumas vezes falar das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque irão ser consolados, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os famintos, não é? Fazia-me um bocado de confusão, porque afinal de contas não podia ser só assim. Porque havia muitas pessoas que eu considerava excelente gente, que estavam a passar por dores, por situações dolorosas e que, afinal de contas, acabavam por se prolongar na vida e nunca terem tido uma resposta de consolação. Portanto, de algum modo, aquela ideia das bem-aventuranças, desculpem, estavam truncadas por algo que acabava por não acontecer até ao fim. As pessoas haviam de ser consoladas ad eterno e não havia retorno que explicasse aquelas situações. Portanto, será que seria só assim? Será que era essa a ideia das bem-aventuranças que, sendo de algum modo confortadoras, acabavam por terminar em nada, nem acabavam às vezes por terminar de pancadinha nas costas e tenha fé, não é? Mas a fé não chega, não basta ter fé. É necessário compreender essas dores porque passamos. Portanto, havia qualquer coisa que me estava ali a falhar, de modo a que compreendesse esse tal consolo que está implícito no Sermão da Montanha. Bom, olha, e é por isso que eu trago até aqui o tema das causas das aflições. Se nós olharmos para o mundo que nos rodeia, verificamos que é fácil, e sem vos querer massacrar, encontrarmos situações como esta. Isto é uma situação de pura insegurança e que de algum modo reflete aquilo que se passa no mundo neste momento. Nós estamos numa completa insegurança, não sabemos o que é que vem a seguir. Quem sabe se amanhã ainda cá estaremos, como está aqui escrito nas costas desta pessoa. Eu estarei de certeza. Diga? Eu estarei cá de certeza. Ou encarnado ou desencarnado. Gente ruim pensa assim. Eu sei que eu me vou embora, não? Se eu morrer, venho cá desacrinar-lhes. Eu sei, Lucas. Bom, então esta é de facto uma imagem que de algum modo nos pode perturbar a existência, não é? Eu não vos vou amassar com muitas imagens deste tipo, são daqui a bocado vocês, não estava aqui ninguém. Fartos disto já estão, não é? Ou então, a primeira imagem trouxe porque de facto me sugeriu a insegurança em que todos nós vivemos nos dias que correm, de uma forma mais direcionada para os dias que correm mesmo. Ou então, esta outra, em que nós encontramos autêntico pânico. E de facto, esta não é propriamente a realidade do nosso mundo, mas tem muito a ver com aquilo que nós estamos a viver na Terra. Então, se calhar precisamos de mais alguma coisa que nos explique aquela ideia com que iniciei, que é a ideia das causas das aflições, do consolo que nós poderemos encontrar em algum lado e que, muito sinceramente, me calhou a mim pela porta grande,
só encontrar explicação para toda a tradução das bem-aventuranças e do consolo que teremos para além da vida, quando me bateu à porta uma situação das mais delicadas que podemos encontrar à superfície do planeta. Mas para isso é lançado em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos. Ele é lançado em Paris, contém 1019 perguntas e respostas e encontramos aqui explicação para aquilo que nos aflige. É um livro altamente consolador. E se repararmos, nós precisávamos de alguém, de um farol, digamos assim, de alguma coisa que nos oriente nesta desorientação e insegurança em que nos encontramos. E vemos que no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Como é que a gente há de agir? Ao que os espíritos respondem: vede Jesus. Esta resposta, que contém 2 palavras, é a resposta mais curta que encontramos no Livro dos Espíritos. E ela diz tudo. Os espíritos superiores apontam à humanidade como guia Jesus, consequentemente abrangendo então as tais bem-aventuranças de que falávamos ao início. Até aqui a humanidade ia andando à procura desta explicação, daquela, ao sabor da onda. Será que vai acontecer? Será que não acontece? Vou fazer uma promessa, acender uma vela, etc., para ver se isto se resolve. E quando é lançado o Livro dos Espíritos, como promessa de Jesus, ele o disse próprio: meu Pai vos enviará outro Consolador, e ele vos explicará todas as coisas. Vocês não o veem, não o conhecem. Para nós, espíritas, o Consolador que Jesus prometeu é a doutrina espírita. Então, passando à leitura do Livro dos Espíritos, vamos encontrar no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, o seguinte texto: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, versículo 5, pontos 5, 6 e 10. Isto está, de facto, no Novo Testamento. Entretanto, na sequência do Livro dos Espíritos, Allan Kardec lança, como terceira obra da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é lançado em 1863 e é, por excelência, o livro que consola, que esclarece segundo as diversas situações que passamos na vida. Diz lá na contracapa do livro: contendo a explicação das máximas do Cristo, a sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas situações da vida. Portanto, Allan Kardec fez um extrato da parte moral do Evangelho de Jesus, transportou para
a obra O Evangelho segundo o Espiritismo e acrescentou-lhe as opiniões que os espíritos lhe iam dando, bem como algumas comunicações de espíritos superiores que colaboraram na codificação, e assim ficou formado o Evangelho segundo o Espiritismo. A obra O Evangelho segundo o Espiritismo podemos perfeitamente lê-lo de uma forma aleatória, procurando o assunto que nos interessa especificamente, porque os assuntos são como as cerejas, não acabam nunca. Cada um de nós fomos a perguntar: porquê é que está aqui? Se calhar eram todos diferentes, porque cada um de nós tem a sua própria vida, as suas próprias dificuldades, e a intenção é só uma, é encontrarmos consolo para as nossas vidas, não estávamos aqui. Bom, então, para percebermos melhor aquilo que se vai passar a seguir, eu vou tocar no primeiro pilar da doutrina espírita, que é a existência de Deus. O Espiritismo ensina-nos que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E explica-nos também que as vicissitudes da vida têm uma causa, e se Deus é justo, essa causa tem que ser justa. Seja o que for que se está a passar connosco, tem que ser justo, porque Deus é justo. Portanto, daqui não podemos sair, ok? Então, avançando, poderemos perguntar: então, por que é que sofrem uns mais do que os outros? Por que é que nascem uns na miséria e outros na opulência? Por que é que para uns nada parece dar certo e para outros tudo parece sorrir? Isto faz todo sentido, não é? Por que é que estão os bens e os males estão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude? Ou então, por que é que há homens virtuosos que sofrem ao lado de malvados? É justo? É. Se aceitarmos aquilo que apresentámos anteriormente, da justiça divina. Todas essas situações, por mais estranhas que nos pareçam, são justas e têm encaixe na progressão da vida humana. É claro que temos que estudar Espiritismo, debruçarmos sobre a doutrina, para percebermos porque é que essas situações acontecem. E não vai ser, e não é hoje, aqui é meia hora de palestra. Tem que ser dedicação à doutrina espírita em tudo aquilo que de rico ela contém. Mas de uma forma geral, apontando estes 5 itens que aqui estão, eles explicam-se da seguinte forma. Com a categoria da Terra e com outro dos pilares da doutrina espírita, já falámos há bocadinho na existência de Deus, e agora iremos falar na pluralidade dos mundos habitados. Sabem que há muitos mundos habitados, ou seja, a Terra não é o único planeta, ou o único mundo onde existe vida. Este é o único pilar que ainda falta que a ciência comprove. Ora bem, a Terra é, no dizer dos espíritos, um mundo de expiação e provas. Estamos aqui para aprender coisas novas. Fazer uma prova é fazer um teste, não é? Então nós temos testes contínuos na nossa vida e vamos respondendo conforme eles nos vão surgindo. A nossa vida não é estanque, tem um plano alargado e está constantemente esse plano a ser modificado dependendo do nosso livre-arbítrio, porque somos nós que decidimos o que é que pretendemos da nossa vida, em cada hora. Estamos sempre a decidir, sempre a resolver. Não vou para o centro,
porque vou ter que ir a ver novela, aquela novela interessa-me, para a semana à centro, aquela novela já não há. Pronto. Fiz a minha opção. A vida é feita de opções. Então, na Terra, estamos exatamente aqui para optar a toda a hora e percebermos que nada do que acontece na Terra acontece por acaso, mas sim com o objetivo de nos melhorarmos. Em próximo, temos muitas vidas, e noutra vida, quem sabe, a gente não vem novamente à Terra com uma vidazinha mais ligeira. Pode ser. Temos 1001 nuances para viver no planeta. Então, estamos aqui para, seja em que situação for, como aquelas que estavam ali atrás, para nos ajustarmos às leis divinas, que também se encontram na codificação espírita. Bom, a verdade é que muitas vezes nós não queríamos que fosse bem assim. Que coisa! Vemos gente que passa uma vidinha de maravilha, a outros que é um tormento. Porquê, senhor? Então, a explicação está na categoria do mundo e nas escolhas que vamos fazendo para as quais havemos de ter retorno. E então, estamos um bocadinho como o patinho feio. Ou aceitamos a nossa vida, vocês sabem a história do patinho feio? O patinho feio apareceu neste mundo e não se conseguia integrar. Porque vivia com uma mãe pata e mais com uma série de patinhos, mas ele era diferente e não se conformava, não se resignava. Outra situação que o Espiritismo nos ensina é que a gente tem que aprender a resignar-se com as situações, a ter paciência, a não se revoltar. Então, o pobre do pato está como algumas pessoas que a gente conhece. Ao verem-se neste mundo turbulento, em lugar de procurarem explicações que de algum modo as confortem, não. Dizem lá do alto do poleiro: eu acho que nasci no lugar errado. Não estou aqui a fazer nada. Este lugar não é para mim. Não nasceu, não. Deve ser pata. Deve ser pata. Pato não faria isto, é claro. Então, o pato, ou pata, vá, acha que nasceu no lugar errado. Não, isto é um desconforto. Não, senhor, eu acho que nasci no sítio, no lugar errado. A resposta será não. Nasceu no lugar certo. Certinho. Porque Deus não erra. Ok? Mas há outros patos, porque se acham diferentes do resto da manada, da pataria, exatamente, dirão: que mal fiz eu a Deus para tudo me acontecer, que coisa. Certamente a Deus não fez mal nenhum, não é? Porque ninguém consegue fazer mal a Deus. Deus está de tal forma a leste de tudo isto que é quase como alguém que decide bater com a cabeça na parede. A parede passa ao lado, não é? Ficou a pancada para quem decidiu bater na parede. Não resulta. Bom, então, estes são os patos desta terra. Finalmente, ainda há aquele outro pato, ou o mesmo pato, que diz: nem sei o que é que vim fazer à terra. Não sei o que é que estou aqui a fazer, nem sei mesmo o que é que eu vim fazer aqui à terra. Então, se soubesse, era capaz de ser bom. E se não souber, também fica bem tentar aprender o porquê, não é? Vai ficar mais confortável. Bom, e o nosso pato resolveu pôr mãos à tarefa.
e ver o que é que estava a acontecer com ele, porque os outros já repararam que os outros até estão ali em ar de gozo para aquele infeliz que era maior que toda a gente, já no ninho era o ovo maior, a mãe estava desgostosa, aquilo era uma chatice. Bom, quando chegarem a casa vão procurar a história. Vamos ver o que é que aconteceu ao nosso pato feio. Então, daqui a bocado a gente volta ao pato. Não me vou esquecer, claro. Vamos continuar. Vamos à obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fala exatamente das causas das aflições. As aflições, porque nós passamos, e todos mais ou menos passamos aflições, ou não? Quem não passa por aflições pode levantar o braço. Já sabemos, o Lucas é o iluminado, não conta. Só quando estou aqui ao seu lado. Então, vamos ver. Mais ou menos, todos nós passamos por aflições. Podemos não estar a passar agora, mas daqui a bocado, ninguém está livre, ok? Pronto. Então vamos partir do princípio que as aflições são um facto, senão a palestra tem que parar, pá. Bom, assim sendo, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, diz-nos que as aflições têm a sua causa na vida presente. Vejam bem, na maior parte das vezes, como dizem os estudiosos, que estudam mais do que eu, pouco estudo, dizem-nos que as aflições da vida têm a sua causa nesta própria vida, em que nós estamos agora. Outras fora desta vida. Vamos só dar aqui uma explicação. Cada um de nós é um ser imortal. A gente não vai acabar nunca. Somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, em mundos muito inferiores ainda à Terra, e que, através de vidas sucessivas, conquistamos o nosso lugar na Terra para nos irmos melhorando através do nosso próprio esforço com as situações que se nos vão deparando. Ora bem, todos de facto passamos por situações difíceis, mas isso tem a ver com o próprio planeta, como já passámos aqui. Por isso, está aqui implícita a ideia de reencarnação. Terceiro pilar da doutrina espírita. Como eu dizia há bocado, somos uma individualidade, criados por Deus para a eternidade, e temos consequentemente uma só vida, mas essa vida é composta de milhentas existências. Portanto, temos um ser, uma individualidade, que ao longo do tempo vai passando por diversas existências, mas sempre o mesmo indivíduo, o mesmo espírito, o mesmo ser. Bom, então, passamos ao cerne da questão, que são as aflições. Para percebermos o que é que são aflições, eu fui à procura no dicionário e encontrei algo que desconhecia. Diz lá assim: aflição, estado de ânimo perturbado por causa que o atormenta. Então, a aflição que nós sentimos, e estamos sempre aflitos, a gente passa o dia aflito, já repararam? Olhem, ficámos a ver a televisão, agora está lá a dar os Jogos Olímpicos, deitámos tarde. De manhã, já passa meia hora da hora de levantar e aquilo já correu mal. Porque, entretanto, não deixámos nada a descongelar para o almoço e vai-se atrasar o almoço. E é uma aflição pegada, não é? E, entretanto, o gás está no fim, daqui a bocado ainda tenho que ir telefonar para ir buscar uma bilha de gás. Jesus, agora isto atrasa. Andamos sempre aflitos. Depois, é os filhos que vão para a universidade. Ai, mas agora como é que vai ser? Aquilo é uma despesa doida, meu Deus. Resolve-se aquela... E agora, como é que ele se portará lá naquela terra? Um desassossego, porque ele já aqui não... Nunca estamos sossegados. A aflição é contínua, se não é... Passamos a vida nisto. Pronto.
Isto é que é uma aflição, é evidente, tão evidente. E é esse estado de alma que nos atormenta. Por que é que a gente está a estar a pensar nisto? Deixa ver, agora vai correr bem. Não, ficamos logo noutra. E isso perturba-nos e atormenta-nos. E é por isso que nós não conseguimos andar para a frente, porque estamos sempre amargurados. Aí agora como é que vai ser? Agora daqui a bocado o Lucas embirra por causa da palestra. Ai, que chatice. Agora o que é que eu lhe vou responder? Em vez de estar serena, não. Há de haver sempre alguma coisa que nos complica a vida. Nunca está tudo bem. E isso é que causa a aflição e nos perturba. E muitas vezes perturba de tal forma que a gente tem que ir ao médico. Não é? Já não conseguimos resolver essa conversa da aflição sozinho. E no centro espírita e com o espiritismo a gente aprende a ser gente serena, pá. É difícil, é a coisa mais difícil. Eu tenho lá em minha casa alguém que não. É isto, é aquilo, que já estás a falar nisso outra vez, mas isso já passou. Calma, não é assim. Pronto, graças a Deus eu ainda não entrei nessa fase. A aflição é contínua e desgasta-nos, perturba-nos. E a nossa perturbação vai contagiar os outros. Não tem culpa nenhuma da gente estar perturbados. Então isto é um mundo conflituoso, mas é a realidade. Bom, e depois diz, ainda no que diz respeito a aflições, penas, trabalhos. É aquilo que está no dicionário sobre a história, o tema aflição. E interessante como Allan Kardec escreve exatamente causas das aflições. É dos males, mas das coisas que nós não conseguimos aceitar. O problema está na aceitação. Isto é assim, vai melhorar. Não, entramos logo a ferver. Bom, então, vamos ver, falei no capítulo 5º, no Evangelho segundo o Espiritismo, e no ponto 4 desse capítulo, encontramos o título Causas Atuais das Aflições. O que significa, como já vimos em slide anterior, que as aflições podem ter a ver com a vida que estamos a viver ou com vidas anteriores que se refletem nesta vida atual. Hoje irei unicamente tratar deste ponto das causas atuais das aflições. Em temas seguintes falaremos então da outra parte. Então vamos ver. Remontando à fonte dos males terrenos, nota-se que muitos dos males, muitas das nossas aflições, são consequência do nosso caráter, da nossa maneira de ser, como diz Allan Kardec no Evangelho. E reparem, um dos grandes fatores das aflições, porque nós passamos aquele bulir, que é difícil de estabilizar, é exatamente este que se traduz aqui nestas carinhas larocas. Reparem bem nesta imagem. Estes dois caramelos estão com inveja um do outro. Não é? Ele está desesperadinho e ela guarda para si o saber. Este é um dos males da terra. Então, dentro das causas das aflições, esta já está traduzida, esta é bem real. Começamos logo de pequenos, não é? Depois, diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, neste ponto 4, remontando-se à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Oh, que coisa tão complicada, furaram o pneu ao carro. Epá, caramba. Tanta vez que venho à rua e logo hoje é que me haviam de furar o pneu ao carro. Mesma situação, dois pontos de vista. Não é? Um é um tormento, olha,
Aconteceu hoje, já vim à rua tanta vez, mas só tenho tido. São os dois polos da mesma situação. E, de facto, Allan Kardec aponta exatamente para isto, que as aflições têm a ver com a conduta, com o caráter das pessoas, daqueles que sofrem. E acrescenta: quantos homens caem por sua própria culpa? Eu não. Tudo aquilo que me aconteceu, não tive culpa nenhuma, não. Você não é homem. O cai aqui é muito mais abrangente. Às vezes tomamos decisões erradas por culpa nossa, não é? Depois temos: quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Eu adoro andar com muitas coisas de ouro ao pescoço. De repente perco uma, se calhar se não tivesse tantas não as perdia, não era? Então tem a ver com a minha ambição e com o meu orgulho. Se não tivesse essa mania, essa situação não se ia passar por mim. Pronto. E se calhar, pois desapareceu, alguém apalmou. Imprevidência, se tivesse guardado como deve ser, não é? Ela dá-se a rir, por exemplo, tivesse posto um lugar seguro, isso já não acontecia. Então não nos podemos queixar, não é? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos. É a mesma coisa. A gente tanto ambiciona isto e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e depois a página Santa pensa: fogo, o que é que eu faço agora? Estas coisas já nos assossegam. Então, estamos metidos num monte de trabalhos por causa dos nossos desejos que não acabam nunca. Bom, se alguém não concordar, no fim, conversamos. Depois ainda aponta Allan Kardec como problemas, como aflições para este mundo. Quantas uniões infelizes por resultarem dos cálculos de interesse ou da vaidade, nada tendo isso com o coração. Ele aqui está-se a referir a casamentos e coisas parecidas com essa, não é? Pronto. Muitas vezes não é o amor que leva à união, mas sim aos interesses, depois não bate certo. Certo? E aí vem uma aflição. Até. Ainda diz Allan Kardec que dissensões e disputas funestas poderiam ser evitadas com maior moderação e menos suscetibilidade. Ele aqui quer dizer o quê? Que às vezes há guerrilhas simples, coisas que começaram por um palmo de terra e que vêm a dar situações muito desagradáveis, que se calhar não valem o mínimo do que ali está, não é? Inimizades, separações entre famílias e tal, por disputas que, como costumamos dizer aqui no Oeste, não valem um caracol e têm uma projeção imensa na vida da sociedade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem? Também é evidente, se eu comer muito daqui a bocado, estou mal disposta, por exemplo. E, enfim, tantas situações que podemos tirar daqui e que têm a ver com excessos que se cometem no dia-a-dia, isso nem vale a pena avançar. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Também é uma realidade. Não há, quer dizer, como aqui se costuma dizer, as crianças não vêm com livros de instruções, não é? Os pais tentam fazer o melhor possível, mas muitas vezes caem no exagero e depois, quando tentam equilibrar a situação, já é tarde, e Kardec faz referência, de facto, aqui às situações infelizes que os filhos criam no ambiente familiar para os próprios pais e não só. E ele acrescenta que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência. Kardec e os espíritos, evidentemente, fazem aqui um apelo
a que cada um pense para si. Não é para partilhar com os outros, é só para ver se destes itens que estão aqui, algum lhe faz tocar a campainha, ou as campainhas. É uma questão de nós interrogarmos a nossa consciência. Não há ninguém que não tenha alguma situação que se possa rever nestes itens que aqui falámos, ou mais aqui, ou mais ali, tocou. E continuam os espíritos, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem, e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. Real. Já cada um de nós já teve a oportunidade de olhando para dentro de si, pensar, bem, se eu não tivesse feito assim, tivesse daquela maneira, não ia dar este resultado. Errei. E reconhecer que se errou já é meio caminho andado para não repetir, senão ficamos com o pato, não é? Bom, a verdade é que as aflições descontrolam-nos e cada vez ficamos mais vulneráveis ao erro. Então, acaba por nos acontecer, já para o final da vida, assim, porque os jovens isto não atinge ainda, para eles é tudo para a frente. Há jovens aflitos. Exatamente. É o meu caso. Gaba de sexta. Ele está à espera que a gente lhe diga que ele já não é novo, mas está enganado. Bom, então vejam bem. À nossa moda. Sabe o que é que este senhor está a pensar? Se eu soubesse o que sei hoje, é muito comum, não é? Que quando chegamos a uma certa idade, se eu soubesse o que sei hoje, isso significa o quê? Que muito do que está para trás não teria agido daquela forma. A verdade é que aprendeu e em futuras vidas terá a oportunidade de pôr em ação, perante situações idênticas, o saber adquirido nesta existência. Ou seja, a existência em si é esta, porque estamos a passar, já foi desperdiçada. Porquê? Porque gastamos as energias que Deus nos deu para utilizarmos durante X tempo da existência. Não há volta a dar. Chegou ao fim, a gente já não tem ânimo nem energia para continuar. A verdade é que nem tudo está perdido, estaria assim se só tivéssemos então uma existência. E depois existem ainda, ter em atenção outra coisa muito interessante que nós também estudamos na doutrina espírita, que é ter em mente sempre a justiça divina. As ações menos boas que nos causaram aflição e que nós fomos praticando ao longo desta vida, como já disse, vão ter reflexo em vidas futuras, mas algumas infrações que se cometem, olhamos para a sociedade em geral, e que de algum modo prejudicaram a própria sociedade, a justiça terrena encarrega-se de as reconhecer e de alguma forma salientar e tentar corrigir. Mas há outras que isso não acontece e que, portanto, vão ficar unicamente inscritas, digamos, nos arquivos daquele ser que irá voltar à vida. Então, fica a lição para próximas vidas, entendendo que nada está perdido e que temos que aprender
a ser calmos, porque senão não adianta e a coisa vai se repetir. Em próximas vidas nós vamos ter muitas dificuldades, como estamos a ter nesta, por causa das tais aflições que nos podem levar até à loucura. Agora, eu trouxe para, de algum modo, ilustrar este bonequinho que temos aqui, este relógio, que nos diz que não, então não há, aos olhos de Deus, o mais pequeno deslize que não fique inscrito nos arquivos daquele ser. Temos que aprender a distinguir o bem do mal e tentarmos, através do estudo, da compreensão, da meditação, perceber o que é que Deus nos quer ensinar com as situações que nos vão sendo postas ao longo da nossa vida. Ora, reparem, eu trouxe para ilustrar melhor aquela ideia do senhor idoso, que não é idoso, tirando aqui pelo Lucas, a figura de Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier faleceu já muito velhinho, para os 90 e tais. Era um homem extraordinário. É a figura top, como se diz agora, dos médiuns do mundo. Era um doce. Ele só dizia que não percebia o que é que as pessoas viam nele. Que coisa! Eu ainda não percebo o que é que estas pessoas veem em mim. O que as pessoas viam nele era a transparência, o encanto. E essa maneira de ser suave e tranquila. Por exemplo, ele gostava muito de animais. Quando chegava do centro, nunca se ia deitar sem ver se estavam ali os gatos todos e mais os cães que ele tinha que bater tudo certo. E alguém lhe disse: bolas, isso é demais, você perde um tempo infinito de roda dos cães e dos gatos, e todos tinham nome e tal. E ele disse: olha, tenham paciência, vocês têm que me deixar um tempinho para que eu me dedique às coisas do mundo, da terra, porque senão qualquer dia eu vou para o além e vocês nem se apercebem. Também é importante que nós vivamos com a natureza, com aquilo que nos rodeia, para nos podermos sentir bem, não é? Com as coisas simples do mundo, que o mundo nos oferece agora. Então, Francisco Cândido Xavier teve esta tirada muito sábia. Nós devemos todos pedir a Deus para nos dar uma vida longa. Porque lá mais para o final da vida vai chegar a um ponto em que não nos havemos de queixar de ninguém, só de nós próprios. E é verdade. Eu fiz aquilo em tal altura porque a minha mãe achou que era melhor assim. E atirei diplomaticamente para cima da minha mãe. Eu fui morar para esta casa, não devia, mas achei que era melhor assim. Também me aconselharam mal, coisíssima nenhuma. Vamos andando ao sabor da fantasia, e afinal quem tomou as decisões fomos nós. Não temos que nos queixar de ninguém, senão de nós próprios. E de facto, esta mensagem que Francisco... É que a coisa vai afunilando. Vai afunilando. Porque fulano disse, porque fulano aconselhou, porque fulano... Não, fomos nós. E eu tenho por experiência que isso é assim mesmo. A pouco e pouco eu não vou tendo de quem me queixar, senão de mim mesma. Esta é que é a realidade. Escusamos de andar a jogar a dominó. Não, fomos nós. É que fomos os artistas da nossa vida.
E para terminar, eu trago-vos uma mensagem escrita por Francisco Cândido Xavier, exatamente ditada pelo Espírito Emmanuel, nosso conterrâneo, como sabem, que tem sempre muito que nos dizer sobre os assuntos em que se debruça. E Emmanuel tem este texto ligado ao assunto que tivemos a falar hoje aqui. Examina a própria aflição, é o título. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude ou a tua inquietação em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Olha, vejam, cada aflição até tem um nome especial. A aflição do egoísmo, não existe na Terra, creio, mas pronto, está ali. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. Vocês já viram que a gente está sempre disposta a partir de tudo e menos de nada? É verdade. Epa, vai tudo na brasa. Então, tem a ver com a cólera, não é? E existe no mundo. E causa aflição a quem tem essa maneira de ser, não é? A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo, eu é que sei, vocês. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Isto é muito interessante. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Há tanta gente indisciplinada. A casa deles é uma desordem pegada, a começar na minha. A aflição da brutalidade chama-se violência. Reparem ali naquela item da indisciplina. Há gente tão indisciplinada, não é? Se a nossa casa tiver, e tem a ver com ordem ou desordem, se tiver tudo arrumadinho, tudo ordenadinho, aquilo é disciplinado. Se for um caos, é uma desordem, não é? E causa, a gente entra, se estiver arrumadinho, que lindo, que paz. Agora, se estiver virado do avesso, causa-nos aflição, interessante. Embora não nos apercebamos. Então, a aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. E a aflição do relaxamento chama-se evasiva. Isso é consigo, alguns. A aflição da indiferença chama-se desânimo. E a aflição da inutilidade chama-se queixa. Esta é mais direcionada. Então, a aflição do ciúme chama-se desespero. E a aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. Sem dúvida. Olha, boa. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Agora estamos aqui a tirar uns aos outros. Oh, isso é uma aflição pegada. A aflição da injustiça chama-se crueldade. E continua Emmanuel. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anónimos e heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Então, isto é um apelo que
Emmanuel nos faz à tolerância, ao evitar as aflições que só nos perturbam. Obra Religião dos Espíritos, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, capítulo 10. E agora que estamos a terminar, vamos voltar ao nosso pato. Será que ele ainda se considera que nasceu no sítio errado, que não está aqui a fazer nada, o que é que foi que fez a Deus? Não. O pato foi esperto, esteve aqui a ouvir a palestra. E? Afinal, ele não era um pato, era um belíssimo cisne, que só estava no ninho da pata por engano. Então não é que encontrou uma série de irmãozinhos dele e ficou feliz? Foi o que aconteceu ao nosso patinho. Foi perseverante, paciente, foi descobrindo, aprendeu e ficou feliz.